O que eu queria te perguntar, professora, é se a gente pode ter algum tipo ainda de esperança do efeito pedagógico desse julgamento, ou se, diante do fato de que imediatamente, simultaneamente, não é nem imediatamente após, é simultaneamente ao julgamento, a política se movimenta por uma anistia, e diante do fato de que os militares têm a sua própria interpretação do que é o seu papel constitucional, se a gente está vivendo um momento histórico só para quem é muito otimista? Não, acho que a gente está vivendo um momento histórico para todos os brasileiros, porque independente do que acontecer nos próximos anos, esse julgamento não vai ser apagado da história. E o fato de que você teve generais de 4 estrelas ali sentado no banco dos réus, isso não desaparece. E acho que tem um processo pedagógico, sim, nesse julgamento, porque ele é resultado de várias décadas de democracia. Os militares agora, eles têm que prestar contas pela primeira vez do fato de terem pensado de terem se organizado para dar um golpe de Estado. Independente da interpretação que eles tenham da Constituição, do seu papel na política, o Poder Judiciário está dizendo a eles pela primeira vez quais são os limites da ação política deles. Uhum. E eu queria te convidar a falar um pouco dessa visão que eles têm do papel deles na democracia e na Constituição, porque essa foi uma contribuição inestimável sua para o nosso documentário. Deixa eu aproveitar e fazer o jabá, aproveitar a sua presença aqui e convidar os nossos espectadores que ainda não tenham assistido. A gente lançou na terça-feira o documentário O Julgamento do Século, que é o segundo episódio da nossa série, que se chama Democracia, uma História Sem Fim. Ele é exclusivo para assinantes premium, ele está no streaming do Meio. Ser assinante premium, gente, custa só R$15 por mês e dá acesso a um monte de conteúdo bacana, edição de sábado, Meio Político, a todo o material do nosso streaming e a este documentário. Conta um pouco pra gente, professora, o que hoje os militares, em 2025, os militares entendem que é o seu papel constitucional, que é o que o artigo 142 autoriza ou não, e pode se alongar nessa resposta, porque eu acho que ela é valiosíssima. A gente, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, os analistas políticos que construíram teorias para falar do relacionamento entre civis e militares, um deles em particular, que foi o Janovitz, ele construiu a sua teoria com base em dados empíricos, em surveys, em pesquisas que ele fez com os militares, medindo quais seriam as posições políticas deles, qual era o apreço ou não deles à democracia. Então, ele tinha dados empíricos para construir, né, uma teoria de como pensariam os militares norte-americanos. Aqui no Brasil, a gente não consegue reproduzir esse tipo de pesquisa com esses métodos, porque, enfim, impossível fazer uma pesquisa em larga escala dentro das organizações militares, mesmo agora no século XXI. Teve uma pesquisa que foi feita que tem alguns problemas ali de amostra, mas enfim, não vou me ater muito nisso, que são questões técnicas ali da pesquisa, mas o fato é que ela mostrou que os militares brasileiros que foram entrevistados, eles têm uma visão muito limitada do que é a democracia. Para eles, democracia é a realização de eleições. E uma vez que um determinado governo foi eleito, o lado que perdeu tem que se resignar. Que é uma postura muito parecida com uma posição que eles são ensinados a ter dentro da hierarquia militar.
né? Quer dizer, aquela frase do Pazuello, um manda e o outro obedece, eles vão transpondo isso, né, do mundo militar para a visão que eles têm em relação à política. A gente viu isso de outros setores também, né? Não só dos militares, mas enfim, vocês estiveram ontem aqui, eu assisti a Alessandra e Orofino, e ela estava falando, por exemplo, sobre essa visão de uma parte dos evangélicos, né? Dessa visão de que, né, a democracia é o governo da maioria e a minoria não tem direitos. Então, essa visão um pouco limitada do que vem a ser uma democracia, ela também foi sendo alimentada por décadas de pessoas que frequentaram ali os ambientes militares, as escolas militares, em particular, né, uma figura que ficou conhecida nos últimos anos, né, já era conhecida dos meios militares, mas nós viemos a conhecer melhor, que é o jurista Ives Gandra, que tinha porque é um tributarista, ele é um advogado tributarista, né, não é um constitucionalista, mas, enfim, ele tinha um certo trânsito ali dentro da alta cúpula militar e fazia palestras nas escolas militares e fazia essas palestras desde a década de 1990. E ele defendia uma interpretação torta do artigo 142 de que seria missão das Forças Armadas atuar como uma espécie de poder moderador. Isso é muito confortável para os militares brasileiros, porque historicamente, desde a proclamação da República, os militares desempenharam, se veem, na verdade, tem uma autopercepção de que eles devem desempenhar uma posição tutelar em relação à República. Então, é muito reconfortante ouvir de uma autoridade que, de fato, eles têm um papel tutelar em relação à República, e foi assim que eles se moveram. Agora, eu posso trazer aqui algumas participações? A gente tem a nossa audiência mandando mensagens aqui. Primeiro tem uma contribuição do Fábio aqui. Na verdade, ele faz uma consideração. Diz, a proposta de anistia do Tarcísio deve ser vista como uma âncora de negociação. Ao ancorar sua posição inicial num ponto tão extremo, eles esperam conseguir deslocar o meio do caminho, onde haveria um acordo muito mais para o lado deles, que é o que me parece mesmo, é quase uma negociação, sei lá, uma negociação salarial que você pede muito mais alto e vem um salário mais baixo. O Felipe Efraim pergunta se não existe nenhum meio de punir os parlamentares, porque é quase grotesco o que eles estão fazendo. E aí, eu já vou acoplar nessa pergunta aí, que assim, muito provavelmente a resposta seja que a punição é pelo voto mesmo, né? Mas eles estão ali parecendo uma doença autoimune de agir dentro do Congresso com uma medida que vai punir a democracia, né? Que vai enfraquecer a democracia. Ao mesmo tempo, eles vão criar uma crise institucional maior ainda com o STF, né? Que a gente já não tem uma relação muito boa ali entre as duas casas, vão criar uma crise maior. E aí, também tem uma outra questão que a gente tinha projetos muito importantes que deveriam estar sendo discutidos no Congresso nesse momento e que não estão, porque a gente está falando desse projeto grotesco, como disse aqui o nosso espectador, sobre anistia. Então, eu queria primeiro passar essas questões aqui para o Magno e depois voltar para trazer uma pergunta do Oscar Fergutz para a professora. Magno. Luiz, eu acho que a resposta sobre por que os parlamentares apoiam medidas que podem se virar contra eles mesmos é a explicação de que ninguém entra numa briga achando que vai tomar um soco na boca, desmaiar e ser humilhado. Você entra numa briga achando que só você que vai bater. Então, eles acham que tudo vai dar certo para eles e que tudo que acontecer em decorrência disso tudo vai, de alguma forma, se virar, se tornar um benefício para eles e que eles vão conseguir ganhar mais votos, ter as suas medidas aprovadas com mais facilidade, o candidato favorito deles vai ser eleito presidente. Nenhum dos civis que apoiou o golpe de 64 achou que seria caçado, preso e que teria problemas de se eleger no futuro. Então, os políticos agem com uma visão de curto prazo
e pensando num benefício, diferentes benefícios. Tem gente ali que está ali por ideologia, tem gente que está ali por cálculo eleitoral, tem gente que está ali porque acha que vai ganhar mais dinheiro. Enfim, eles não estão pensando tão profundamente nessas coisas. E sobre a nossa histórica dificuldade com a democracia, e por que a gente não consegue punir os políticos que têm ideias grotescas, é o mesmo tema. A gente ainda não tem um eleitorado que pensa que os políticos precisam ser punidos por suas posições grotescas, que não está acostumada a acompanhar o debate político de uma forma aprofundada, ou também é uma possibilidade, tem um eleitorado bastante significativo que gosta desse tipo de performance, que gosta desse tipo de ideias, que a gente também não pode descartar. A gente não pode pensar no eleitorado apenas como vítimas estáticas e receptoras desses políticos maldosos. Tem muita gente no Brasil que realmente não é muito fã da democracia. Tem muita gente no Brasil que realmente acha que o Bolsonaro não fez nada de errado. Como a gente cansou de ver políticos fazendo coisas erradas por aí e sendo aprovados. É um processo muito doloroso para quem acompanha ele ao vivo, porque o amadurecimento é longo e não funciona na velocidade que a gente gostaria. Acho que o eleitorado brasileiro terá tempo de amadurecer. Nós temos uma redemocratização que ainda não tem 40 anos, mas é um processo muito dolorido de ser acompanhado, porque nós vemos uma parcela significativa dos políticos e dos eleitores brasileiros que realmente não mostram tanto apreço assim pela democracia, principalmente pela democracia que protege e defende os direitos daqueles dos quais eles discordam. E tem uma coisa também, a gente não pode esquecer que o Bolsonaro, ele quase foi reeleito, tendo feito tudo o que ele fez na pandemia. A pandemia, em outubro de 2022, parecia uma memória distante na cabeça do eleitor geral, né? Com as exceções, mas ela não esteve na pauta eleitoral. E eu acho que, em boa medida, a aposta que esses políticos hoje fazem em fazer ainda que seja só um teatro, mas supondo que mesmo que a anistia passe do jeito mais esdrúxulo, aí, bom, nós vamos ter consequências ali com o judiciário, crise institucional e tudo mais, mas para a maioria do eleitorado que não é engajado em acompanhar o dia a dia da política, isso vai ser uma memória, se é que estará na pauta. Talvez em outubro de 2022, de 2026, isso vai ser uma memória muito distante, novamente. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comandos não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.